Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, escrito do apóstolo Paulo. Fiquemos de pé e agradeça a palavra de Deus. E abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12 ao versículo de número 18. Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, no versículo do capítulo 6, no verso 12 ao 18. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esse mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim em ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus eterno, Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nós estamos aqui para receber a Tua palavra. Eu sei que os teus filhos estão aqui, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Fala conosco, fala comigo, Pai, através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos dominar, que o Teu Santo Espírito possa me dominar nesta noite, para transmitir a Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar os seus assentos, Senhor, em Deus. Meus irmãos, com base no texto que outrora nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, existe aqui uma das características principais do apóstolo. Qual é, irmão Daniel? O zelo inabalável que o apóstolo tinha pela pureza do Evangelho. No capítulo 6, verso 12 ao 17, nós podemos observar que havia alguns judeus, alguns judaizantes que acreditavam na circuncisão. Mas o que de fato é a circuncisão? No Antigo Testamento, nós podemos observar que no tempo, na época do patriarca Abraão, Deus havia ordenado a circuncisão como um sinal da aliança de Deus com o patriarca e os seus descendentes, trazendo de volta para o Novo Testamento. Nós podemos ver que havia alguns judaizantes que praticavam a circuncisão como um meio de salvação para os gentios ou para os judeus, mas segundo a visão de Paulo, não se fazia mais necessário a circuncisão, porque a nova aliança ela se revela em Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ou
No Novo Testamento se revela a nova aliança através de Cristo Jesus por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E Paulo, por sua vez, ele chama a atenção dos irmãos em Gálatas para não dar ouvido aos falsos mestres. Louvado seja o nome do Senhor. Para não dar ouvidos aos falsos mestres, mas que permanecessem firmes no verdadeiro Evangelho, que está no versículo de número 16. No versículo de número 17, nós podemos ver que o apóstolo Paulo diz: não me inquieteis, não me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu acho interessante a forma como o apóstolo Paulo ele se expressa. Ele diz: não me inquieteis, não me incomode, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu entendo que quando Paulo diz: não me inquieteis, não me incomode, é porque para mim, irmãos, eu entendo que nada influenciava mais a Paulo a não ser a Cristo. Nada mais agradava a Paulo a não ser a Cristo. Nada mais chamava a atenção de Paulo a não ser a Cristo. Mas nada chamava a atenção de Paulo, nada influenciava Paulo, nada mais agradava a Paulo a não ser a Cristo. Você quer saber? Então se prepare para dar no glória. Porque na circuncisão, louvado seja o Senhor, não houve sacrifício, mas na cruz, Cristo, ele se sacrificou pela igreja. Na circuncisão, não houve um derramamento de sangue, houve porque foi um sinal que eles fizeram, houve pouco derramamento de sangue. Mas na cruz, Cristo, ele derramou todo o seu sangue pela humanidade. Na circuncisão, não houve um preço a ser pago, mas na cruz, Cristo, ele pagou um alto preço. Louvado seja o Senhor para todos sempre. O profeta Isaías, no capítulo de número 43, verso de número 4, ele diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas dores. Meus irmãos, que possamos ter a mesma perspectiva da vida de Paulo, que nada neste mundo, irmão, possa nos influenciar, que nada neste mundo, irmão, não possa nos agradar, que nada neste mundo venha nos chamar a atenção a não ser a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Somente Cristo pode nos influenciar, somente Cristo pode nos agradar, somente Cristo pode nos chamar a atenção, porque foi Ele que pagou o preço, foi Ele que se sacrificou, foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa nova aliança de um filho para com o Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas que marcas são essas? Será se essas marcas que Paulo carregava eram o selo que ele carregava nas vestes? Ou será se essa marca que Paulo ele carregava era um diploma que ele carregava nas mãos? Ou será se era um título que ele possuía? Na verdade, não.
Louvado seja o Senhor para sempre. Em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21, o apóstolo Paulo disse, quando ele estava preso em Roma, ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, irmãos, as marcas não eram simplesmente uma dor que ele sentia. Para Paulo, essas marcas simbolizavam honra e glória. Para Paulo, essas marcas não eram apenas um sofrimento que ele passava, mas para Paulo, essas marcas representavam honra e glória. Para Paulo, essas perseguições que ele passava não eram, irmãos, somente perseguições. Para Paulo, irmãos, essas marcas eram honra e glória. Louvado seja o nome dos céus para o sempre. E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz em Jeremias capítulo 9, versículo de número 23 ao 24: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua riqueza, mas que se glorie nisso, em mim entender, e me conhecer que eu sou o Senhor, louvado seja Deus. Paulo, irmãos, ele era perseguido, mas para Paulo essa perseguição era sinal de honra e de glória. Todas as perseguições que Paulo passou, pregando a Cristo, foi para a glória de Cristo. Todas as perseguições que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, foi para a glória de Cristo. Louvado seja o Senhor, assim. Toda a glória que ele sentia por pregar o Evangelho, tudo aquilo que Paulo passou por pregar o Evangelho, foi para a glória de Cristo Jesus. Tudo que ele fazia para a glória de Cristo. Que possamos, irmãos, fazer o mesmo. Que tudo que possamos fazer para a glória de Cristo. Que possamos fazer para Cristo. Que possamos fazer para o conhecimento do nome de Cristo. E que o nome de Cristo seja glorificado em nós, através de nós. Louvado seja o Senhor para sempre. Hoje, irmãos, eu vejo essa mensagem para os irmãos nesta noite. Aleluia. Que possamos, irmãos, ter a mesma vida de Paulo. Que a nossa glória, irmãos, seja somente pela cruz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Cristo, irmãos, ele nos deu o acesso Aleluia. da aliança com o Pai. Cristo nos deu o acesso da aliança com o Pai. Hoje nós temos a liberdade de aceitar a Cristo como Salvador. No Antigo Testamento, eles tinham que cortar o prepulso como um sinal da aliança entre Deus e o povo. Hoje não. A palavra do Senhor diz que aquele que confessar com sua boca que Cristo Jesus, ele é o Salvador, esse será salvo. Aquele que crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então, irmão, nós devemos glorificar o Senhor, devemos dar glórias a Deus, porque hoje nós temos o acesso à nova aliança. Louvado seja Deus para você. Fiquemos de pé, glorificando a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele fazer uma oração, pedindo para que Deus continue fortalecendo a nossa fé, assim como fortaleceu a
Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, eterno Deus, maravilhoso Pai, aqui está a tua igreja, que ouviu a tua palavra. A palavra é essa, Senhor, que é viva e é eficaz. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Senhor, nos preparando, nos instruindo na tua palavra. Pai, que o Senhor venha colocar sobre nós, Senhor, a mesma mente de Paulo. Que possamos, Senhor, pegar a tua palavra com ousadia, representando, Senhor, essa marca que é o Senhor em nossa vida, Pai. Que aonde a gente colocar pelos nossos pés, Senhor, vidas possam contemplar o Senhor em nossas vidas, Senhor. E que vidas venham, Senhor, ser cheias do teu poder, cheias da tua graça, sejam transformadas pelo poder do teu evangelho, Senhor. Porque o teu evangelho é isso, Pai. O teu evangelho, Senhor, causa efeito de transformação. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que é em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo para a glória de Deus, Pai. Que Deus, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Por tudo isso, Senhor, é o que eu te peço e pela fé que eu tenho em ti, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.